a pior eleição da história dos Estados Unidos. São os dois piores candidatos. Os dois piores. Os dois são idosos. De verdade, o Trump também é idoso. E também fala umas coisas totalmente sem pé nem cabeça. Tem vídeo disso também. Não é perto do Biden ainda, não tá perto. Mas ele também não é tão velho quanto o Biden. Mas daqui a alguns anos ele vai estar lá, 77, entendeu? Mais 4 anos. Então a gente tem os dois são muito ruins, porque os dois têm um altíssimo nível de rejeição. Não adianta falar, não, o Trump tem um monte de apoio. A rejeição do Trump é gigante. É muito parecida com a eleição brasileira aqui. A rejeição era gigante dos dois. Ganha quem tem menos rejeição. Isso, só que os dois têm muita rejeição. É o pior momento para os Estados Unidos ter o pior candidato no momento de maior instabilidade do mundo desde o começo do século XXI. Não acho que vai ser... O próximo presidente nós teremos 4 anos fáceis, ao contrário. Acho que tem muita margem para os inimigos explorarem essas lacunas. Até porque é importante a gente lembrar, o outro lado, que são o eixo das ditaduras, assim, não tem divisão nenhuma entre eles. Não tem discussão de acusar, Rússia, você não paga, você não gasta com defesa, eu vou explodir a nossa aliança. A China não fala isso para a Rússia. Agora, o Trump fala isso para a Europa, para a OTAN o tempo inteiro. Não tem discussão dos democratas falando, não, Israel, calma, maneira aí. Não tem isso. Do lado de lá, eles estão agindo em conjunto. E eu gosto de trazer uma analogia da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas não pararam para pensar, né? Mas a Segunda Guerra Mundial, e toda a Guerra Mundial, ela não começa como uma guerra mundial. Ela começa com conflitos regionais. E a Segunda Guerra começou com 3 guerras regionais. Separadas, autônomas, nada a ver uma com a outra. Era a Alemanha na Europa, a Itália no Mediterrâneo e na África, e o Japão na Ásia e na China. Os 3 estavam em lados opostos em vários momentos. Em 1934, na crise na Áustria, a Alemanha estava de um lado e a Itália do outro. Em 1935, na Etiópia, a Alemanha de um lado e a Itália no outro. Até o final de 1930, a Alemanha estava ajudando a China contra o Japão. Em algum momento, essas 3 crises vão convergir e aí o Japão ataca Pearl Harbor e a Alemanha declara a guerra aos Estados Unidos. E aí, quando os Estados Unidos entram, a guerra vira mundial. Então, tem uma convergência, mas os conflitos são separados. Vamos trazer isso para o que está acontecendo hoje. Quantos conflitos já tem? Não é um bom paralelo. Já tem 2. Sim. A Rússia, né, na Europa e o Irã no Oriente Médio. Falta o terceiro, que a gente já sabe qual é. A China em Taiwan. E aí, assim, a pergunta é, esses 3, eles estão separados hoje? No final, não. Não, eles estão mega juntos. O petróleo do Irã, quem compra é a China. Quem fabrica drones para a Rússia na Ucrânia é o Irã. Quem dá a tecnologia do programa nuclear do Irã é a Rússia. Quem dá armas para a Rússia é a Coreia do Norte. Quem compra o petróleo e o gás que a Europa deixou de comprar da Rússia é a China. Quem dá os componentes eletrônicos para burlar as sanções econômicas do Ocidente contra a Rússia é a China. Eles estão trabalhando assim juntos o tempo inteiro, estão mega juntos. Totalmente diferente da Segunda Guerra Mundial, que estavam em lados opostos. E virou Segunda Guerra Mundial. Me parece muito mais óbvio que se o Ocidente não tiver mega unido, ele realmente vai perder. Porque o outro lado está super unido. A gente está lascado. Pegando até esse tema, né? Porque se você volta na Segunda Guerra Mundial, ela começou de fato quando a Alemanha invade a Polônia. Que deram um ultimato. Se você invade a Polônia, a gente vai declarar guerra. E aí? Ingleses declararam guerra contra os alemães, franceses contra os alemães e os soviéticos contra a Polônia. Invadiram outra parte. E começou de fato a Segunda Guerra. Então, eu diria que talvez ali... Eu diria que ali a gente ainda não tinha uma guerra mundial. Por quê? Era uma guerra regional. Vários players lutando por uma região. E aí tinha uma outra coisa acontecendo na Ásia. Ela é mundial quando esses conflitos convergem e o mundo inteiro entra. Os Estados Unidos não estavam dentro. Sim. Então, modificar minha pergunta, por exemplo. Porque a gente já tem um conflito acontecendo na Ucrânia. E agora a gente está vendo países europeus
O Trump falava, vocês não gastam quase nada do PIB com defesa. Isso E tá ele mudando. ele tá certo nesse argumento. O problema é a forma como você vai conduzir isso. Realmente você tem que colocar pressão para os europeus gastarem mais. Mas você não tem que romper a aliança, você não tem que implodir a relação com eles. Você tem que falar, isso aqui é muito sério, vocês não estão entendendo a gravidade do problema. Vocês precisam gastar mais. Precisam se Como é que preparar, faz? né? Tipo, você não implode a relação porque eles não estão gastando. Ele tá certo no mérito, mas na forma ele tá totalmente errado. Eu já li um livro do Trump lá atrás, que era chamado Arte da Negociação. Talvez desse muito bom para empresas privadas, entendeu? Mas ele Agora faz para isso o tempo política inteiro, entre aparentemente. países, porque a negociação dele era assim. Isso, você mexe com a honra, você mexe com o Exato. nacionalismo, com o brio. Você fala assim, o que você tá me xingando, Não, cara? e com holofote o tempo inteiro também. Porque no livro dele ele falava o seguinte, você quer negociar com alguém, você quer comprar, Você sei lá, dobra. o carro de uma pessoa, você vai lá e joga um preço ridiculamente baixo a ponto do cara falar, você tá de sacanagem com a minha cara? Mas você ancorou o cara lá. Então, quando depois você fecha no preço que você quer, parece que ele venceu a negociação. Só que uma coisa é entre pessoas ou entre empresários numa sala fechada, outra coisa é você chegar no microfone e falar, vou construir um muro ali com o México e quem vai pagar é o México. Aí. Fica muito ruim no final, né? O México não pagou, né? Sim. Entendeu? As pessoas que elas amam e elas ficam apaixonadas pelo seu político de plantão, elas não conseguem enxergar que é retórica, que é mentira, que não vai acontecer essas coisas. E não acontece. E assim, hoje tem uma tendência de ficar falando, se o Trump estivesse lá, não teria tido guerra na Ucrânia. Pelo amor de Deus, tipo, o presidente americano poderia ser o Dalai Lama. O Putin é o Putin, ele não vai deixar de ser Putin, A gente entendeu? nunca vai saber também, mas tem um ponto que eu ia te perguntar que era sobre isso. Até saindo dessa questão de OTAN entrando na guerra, mas indo para demandas geopolíticas que independem de líderes. Porque o mapa que o Putin olha hoje, tirando as linhas de fronteira que a gente dividiu ao longo aí dos últimos séculos, é o mesmo mapa que o Ivan Terrível olhava com os mesmos problemas. A planície norte da Europa continua plana, então é fácil de invadir por ali. E os portos da Rússia são ruins, porque a maioria vai congelar no inverno, exceto ali o do Mar Negro. Então ele tem os mesmos problemas com os quais Ivan o Terrível ele se deparava. Tanto que se fosse um outro líder, a invasão poderia ter acontecido da mesma forma, porque é uma demanda geopolítica da Rússia. Se a gente pega os Estados Unidos pela posição que eles têm no globo também, não interessa quem vai ganhar aqui no Brasil, se era o Lula ou o Bolsonaro, eles têm que ter uma amizade com a gente pra gente não cair no colo da China. Que é o que está mais acontecendo agora por conta de alinhamento ideológico do presidente Lula. E eu queria perguntar sobre essa questão. O Brasil não é uma superpotência que fica querendo ter, né, se preparando para uma guerra, como as potências fazem o tempo todo, mas o que você achou do que o Brasil fez até agora? Porque você nomeou o eixo das ditaduras. E você vai falando dos países do eixo? China, Venezuela, Irã. E a gente tá amigo de todo mundo. Exato. E você vê lá, parece que a gente tem uma relação boa com todos eles e cada vez pior com os países que não são desse eixo. Por exemplo, quando a gente olha as duas guerras que já estão acontecendo, envolvendo Israel, a gente ficou numa postura muito crítica contra Israel. E envolvendo a Ucrânia, que foi invadida, né, na fala do Lula parece que a culpa também é sua, né? Você provocou. O que você acha? Acho que o Brasil está escolhendo estar do lado errado. Óbvio que quem defende ou aceita o que o Lula está fazendo, acho que o Brasil está escolhendo estar do lado certo. Porque acha que a vitória será do eixo das ditaduras. Acha Será que as acha democracias... isso, gente? Eu acho Não que é eles possível. acham. Eles acham que as democracias estão em decadência. E as democracias estão passando por uma crise. Isso é unânime. A Sim. gente sabe disso. Tipo, essas discussões que nós estamos aqui debatendo sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos é só porque a sociedade americana está dividida. Sim. E isso nunca aconteceu. Ela nunca foi dividida desse jeito. Quando você está dividido internamente, como é que você vai brigar com o outro do lado de lá? Você está fraco. Agora, quando você está unido, você consegue, né, se contrapor aos seus adversários. E realmente as democracias estão tão divididas que talvez elas não tenham força para se contrapor às ditaduras. E essa galera, né, quem apoia o Lula e entende que isso é o caminho certo, está fazendo uma leitura que está apostando no cavalo certo. O Brasil tem que estar do lado do eixo das ditaduras. Óbvio que no longo prazo eles podem até vencer a guerra, mas o mundo vai ser um lugar muito pior. Se nós vivemos sob a Pax chinesa, desculpa, assim, Pax americana pode ter 1 milhão de problemas, mas ela não se compara com a Pax chinesa. Eu acho que é um grande erro o Brasil se aproximar desse lado, porque eu acho que vai ser o lado perdedor, se a gente conseguir organizar a nossa casa do lado do mundo livre,
E organizar a casa é entender que a gente precisa estar junto, aliado, e parar de discutir e ficar politizando a mesa. Ah, mesa é de direita, mesa é de esquerda. Não, mesa é mesa, gente. Os pronomes. Isso, é tudo. Essa é a discussão quando a esquerda traz a discussão. Quando a direita traz, ela também faz a mesma coisa. Então, geopolítica é geopolítica. Geopolítica não é discussão de direita e esquerda. Não é, tá acima. Você colocou muito bem. A geografia, ela se impõe ao líder. Os russos, historicamente, tiveram que sempre lidar com a geografia do seu entorno. Então, não é o Ivan Terrível ou o Putin. Todo líder russo terá um certo comportamento. Inclusive, a geopolítica diz que o líder tem muito pouco espaço para margem de operar. O que ele faz, na verdade, é seguir os preceitos da onde a geopolítica empurra ele. E nesse sentido, não é que o Putin quis fazer isso, é que a Rússia, na posição que ela está geográfica do mundo, ela sempre fará isso. O ponto é que você fala, não, então a Rússia é a vítima? Não. Porque se o outro lado não brecar o avanço russo, os russos vão conquistar o Heartland, por exemplo, que um teórico político vai dizer que quem conquistar aquela região vai conquistar o mundo inteiro. Então, a briga não é se o outro lado tem razão ou não. Está todo mundo no mesmo tabuleiro. E se alguém conquistar o tabuleiro inteiro, você está fora do tabuleiro. E nesse sentido, a gente precisa entender para onde nós estamos indo e se juntar e trabalhar contra essas forças.